Olá, meus irmãos, meus abençoados, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez aqui eu, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, pedindo a Deus para que nos conceda a sabedoria, o entendimento, para que nós possamos assim estar aprendendo um com o outro. Amém? E que Deus abençoe a todos. Irmãos, para ser mais breve, a palavra hoje aqui se encontra no livro de Gênesis 4, no versículo 9, para que nós possamos assim estar buscando o entendimento. Amém? A palavra já diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Repetindo: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui mais uma vez mostrando aos irmãos, o nosso livro sagrado, a nossa espada, pedindo a Deus que nos dê entendimento e que essa mensagem chegue, Senhor, aonde eu não posso ir. Esta palavra, ela me dá a entender para que a gente possa estar refletindo com a gente mesmo também hoje sobre um espinho, algo do tipo que perturba a gente diariamente e que a gente tem que ter muito cuidado, que é a palavra chamada egocentrismo, ou melhor, orgulho. Então, o que tem a ver, pastor, esse versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis com egocentrismo, com o orgulho? Já está dizendo, tem tudo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é viva, ela nos fala, ela fala com a gente. Esse egocentrismo, esse orgulho que muitas vezes carregamos dentro de nós e muitos nem sabem que está passando por isso, com essa enfermidade. O que é o egocentrismo? Irmãos, egocentrismo é a condição ou estado de espírito de egocêntrico. O egocentrismo é uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como o centro da atenção. Isso é egocentrismo. Uma pessoa egocêntrica, ela não consegue demonstrar empatia, ou seja, ela não consegue colocar no lugar do outro, porque ela vai estar constantemente ocupado com o seu eu. Uma pessoa que só preenche o ego dela vai estar constantemente ocupado com o seu eu, com os seus próprios interesses. Ou seja, para sermos mais claros, uma pessoa egocêntrica é o mesmo que uma pessoa orgulhosa, egoísta e etc. Assim é. E aconteceu com Caim e Abel. E o Senhor perguntou pelo irmão, o Senhor pergunta, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele respondeu de uma forma egoísta, depois de ter praticado tal delito, e que muitas vezes esse orgulho leva ao pecado e o pecado leva à morte. É tanto que no verso 10, o Senhor Deus já disse: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Então, este orgulho dele levou ele a cometer tal delito. E muitas vezes estamos passando por determinada situação dentro de nós, determinado orgulho, determinado egocentrismo, para falar a linguagem mais simples, orgulho, egoísmo, e não queremos dar por conta, não queremos. E tudo isso nos faz levar a cada vez mais a perca da nossa salvação. A Bíblia nos fala sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? É um orgulho, é uma presunção,
É a pessoa que trata só de seus interesses. Isso é egoísmo. Pessoa que trata só dos seus interesses. Isso é a pessoa egoísta. A pessoa que esse egoísmo ele vai criando raiz, ele transforma na inveja, como aqui, Abel com Caim, Caim com Abel aqui no caso. Transformou-se na inveja, na ira, na raiva, no orgulho. Então veja só alguns versículos que nos dá a entender melhor desta enfermidade espiritual e até mesmo carnal, e que nos leva ao pecado, à ruína e até mesmo à morte, como foi aqui. Que muitas vezes nos leva até mesmo à morte. Porque vai criando raiz, vai criando raiz. E essa raiz que cria a raiz do mal. O orgulho vai trazendo o egoísmo vai gerando a ira, e a ira vai gerando aquela raiva, e a raiva vai levar ao pecado, e o pecado vai levar à morte. É isso, irmãos. O livro de Provérbios já nos fala. A abominação é para o Senhor, mas todo altivo, orgulhoso de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Todo altivo, irmão, todo altivo, orgulhoso de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O orgulhoso, ele não vai ficar impune da correção do Senhor Jesus Cristo. Que nada fica coberto aos olhos do Senhor. Isso é Provérbios 16, versículo 5, para a sua meditação. Algumas características de uma pessoa orgulhosa: a altivez, a soberba, a vaidade, a arrogância. São pessoas que podem até mesmo revelar desprezo a outra pessoa. Tudo isso são características de uma pessoa orgulhosa. São pessoas que têm sentimento de dignidade, de nobreza, sabe? Que é o eu. É pessoa singularista. E esquece do que está escrito na palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esquece do que está escrito. Que é um exemplo de uma pessoa orgulhosa, que foi orgulhosa e que se transformou. Esse orgulho foi até o egoísmo, do egoísmo foi, sim, pecar pelo mundo. O filho pródigo, quando falou com o pai, que era a minha herança para poder conhecer o mundo, e foi conhecer as vaidades debaixo do céu. O que é isso? Orgulho. Prepotência, arrogância. E nós temos que ter muito cuidado mesmo, para ver em que você está precisando mudar, em que eu estou precisando mudar, para nós melhorar cada dia mais o nosso coração, porque tem muita gente perdendo a salvação por conta dessa prepotência, desse orgulho. Muitas pessoas estão perdendo a salvação. Algumas características são essas, de soberba, de vaidade, de arrogância. São pessoas que podem até mesmo revelar desprezo a outra pessoa. Meu Deus, como um ser humano, é que a gente só vê isso em ser humano mesmo, Mas como pode? Falta do Espírito Santo na gente. Não pode. Temos que buscar cada dia mais, porque eu costumo dizer que a libertação espiritual é um alimento diário. Você tem que todos os dias se humilhar ao Senhor e buscar para que Ele faça essa limpeza em nós, para que Ele deixe em nós só a luz, mas isso depende de nós humilharmos, de nós buscarmos. O egocêntrico, o orgulho, e em seguida,
A gente tem que explicar. Olha só, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Já está dizendo. Quando você está em Cristo, nova criatura você é. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, e Ele me livra. Ele me livrou da lei, do pecado e da morte. Por quê? Porque quando não estamos em Cristo, quando nós não lutamos por essa busca, vamos pecar, e o pecado leva à morte. Capítulo 8, versículo 2 de Romanos. Eu quero dar um exemplo aqui de um herói da fé que por conta do seu orgulho, também, mais um herói da fé, né? Falando do filho pródigo, agora Romanos 8, para a nossa meditação, que nós temos que viver em Cristo, nós temos que ser diferente. Mas aqui, mais um herói da fé, da galeria do herói da fé, que por conta do seu orgulho, quem todos conhecem a história, com H maiúsculo, claro, olha a que ponto chegou Sansão. Quem foi Sansão? Foi um dos heróis da fé que teve o seu orgulho quebrado. Ele teve o seu orgulho quebrado. Como assim, pastor? Dê exemplo, pastor. Porque toda a história de Sansão, que está lá em Juízes, nós já sabemos. Né? Nós já sabemos. Ele também é citado lá em Hebreus. Acho que Hebreus 11, não sei. Citado também. Mas já sabemos da história de Sansão. Né? Quem foi Sansão? Mas olha só, ele retirou-se dele os seus cabelos. A partir do momento que Sansão perdeu os cabelos, perdeu a força física. Perdeu a força física, perdeu o que ele mais tinha, que era a força física, porque o Espírito Santo habitava nele. Sansão nasceu vindo de um anjo anunciando. Mas pela prepotência, pelo orgulho, pela empáfia de Sansão, ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele conheceu a fraqueza espiritual, a insensibilidade espiritual. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que a gente não vigia, não medita, não se esforça para poder Deus estar arrancando de nós. Senhor, arranca esse orgulho de mim, Senhor. Me faça um servo teu em espírito e em verdade, mortifica a minha carne. Me dê os olhos de águia para que eu possa enxergar além do horizonte, Senhor. Me dê um faro de perdigueiro para me sentir o adversário antes que se aproxime de mim, Senhor. Me dê humildade, Senhor, para que eu possa abraçar todos, Senhor Jesus, sem nenhuma distinção, Senhor Jesus. Isso. Mas o que aconteceu? Sansão perdeu. Por conta do orgulho dele. Todos já conhecem a história, que outro dia, explanar a história de Sansão aqui. Explanar a história de Sansão. Né? Só como exemplo aqui. Então, o que acontece? Ele conheceu a fraqueza espiritual, a insensibilidade espiritual. Por quê? Porque quando a gente perde, aí a gente fica insensíveis. A gente vira pessoas natural. Porque quando a gente vive em Cristo, quando a gente, ainda que você passe pelos vales, mas você está em Cristo, você é diferente. Você é diferente. Mas quando você vacila, quando você realmente não vigia, o Espírito Santo sai de você, você se torna uma pessoa natural, murmuradores, descartáveis,
carnais, torna a pessoa simplesmente carnal. Só isso. Pessoas simplesmente carnal, rancorosos. Não temos o temor do Espírito Santo mais em nós. Não temos mais o temor da palavra do Espírito Santo. Nos tornamos pessoas comuns. E nós não podemos ser pessoas comuns. Nós temos que ser pessoa em Cristo. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E para isso temos que jogar esse orgulho, o egocentrismo fora, arrancar de nós, orar a Deus, orar e pedir a Deus, aleluia, para que Ele entre dentro da nossa casa e faça a limpeza. Para que Ele entre e faça a limpeza. Porque senão nós vamos nos tornar pessoas comuns. E assim, irmãos, tudo isto por conta do nosso egocentrismo, do nosso orgulho. Tudo isso por conta do nosso orgulho. Sabe? E nós temos que ter muito cuidado. O Evangelho de João, lá em 1 João, já nos fala, já nos ensina. 1 João, no capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Já está nos alertando aqui. Não é do Pai, mas do mundo. Vamos vigiar, vamos ter cuidado. E esse orgulho, muitas vezes, você adquire aí no mundo, traz para dentro de você. Esse egocentrismo se torna uma pessoa egocêntrica, orgulhosa, empafiosa. E aí no mundo é o que tem. E aqui o Evangelho de João é muito claro. 1 João, capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos ter cuidado. Aleluia, Senhor Jesus. A vontade é de falar sobre tudo que nos ensina este livro, né? Mas aos poucos a gente vai buscando e aprendendo um com o outro e ver que o orgulho não leva nós a lugar nenhum, em hipótese alguma. Irmãos, neste momento o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, está nos convocando para nós nos examinarmos a nós mesmos e ver como está o nosso orgulho, a nossa prepotência, a arrogância. Vamos fazer uma limpeza, irmãos. Vamos fazer uma limpeza, uma metanoia dentro de nós, jogar para fora este lixo tão avassalador que tem levado tanta gente à perda da salvação. Faça uma reflexão sobre você para ver como é que está você com a sua prepotência, porque está dentro de um poçante agora, dentro de um carro bonito, de um carro novo, porque está com a fazenda agora cheia de boi, porque está agora com o cartão de crédito no bolso. Meu irmão, buscais primeiro o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas vos acrescentareis. Busca primeiro a tua humildade, só busca sim através da humildade. Você pode ter o que ter, mas se você não carregar com você a humildade, é perca da salvação. E eu costumo dizer em Cristo Jesus que a carne é o paletó da alma. A alma não morre. A alma é viva. E que todos nós aqui vamos virar pó da terra, do pó tu veio, do pó tu voltaste. Eis a questão. Para que nós possamos assim meditar mais em que nós devemos limpar essa arrogância, fazer uma limpeza, uma metanoia
dentro de nós, jogar para fora este lixo, que é um lixo mesmo, tão avassalador, que destrói vidas, que leva ao pecado e que o pecado vai levar à morte, e que muitas vezes você não está dando por conta, que tem levado tanta gente à perda da salvação. Aleluia. Nós temos que buscar mais. Nós temos que buscar mais. E nós que servimos a Deus só vamos conseguir buscar pessoas aí fora se nós realmente, baixar, botar a cara no pó, se humilhar ao Senhor nosso Deus e fazer essa limpeza em nós. Vamos conseguir, porque nós vamos ser diferentes. E o que aí fora quer ver em nós é ser nós diferentes. É ver em nós diferença, o Espírito Santo em nós. Amém? O Salmo 131. Este salmo que é um salmo da humildade, onde o salmista fala aqui, pede para livrar do orgulho, ele pede ao Senhor nosso Deus para livrar. Salmo 131. Salmo 131, lendo aqui nas Escrituras, Pai amado, aqui, Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o salmista pedindo ao nosso bom Deus, para se livrar do orgulho. Senhor, arranca de mim esse orgulho. Senhor, tira de mim essa prepotência, esse egocentrismo que está dentro de mim. Porque eu penso que eu sou muita coisa e não sou nada, eu não sou nada, eu sou um sopro, Senhor. O Senhor é dono de mim. E eu peço aos irmãos que façam uma reflexão. Quando o salmista pede para tirar dele esse orgulho, ali ele está se humilhando. E a gente só consegue assim, se humilhando ao Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele para ter misericórdia de nós, para fazer nós cada vez mais crente, mais servo dEle. Porque se não for assim, é em vão. É em vão, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, venha abençoar cada um de nós. Que o Senhor, nosso bom Deus, arranque de nós todo o orgulho, toda a prepotência, toda a arrogância. Que venha ter misericórdia desses que estão aí fora. E de nós que já somos conhecedores da palavra, que Ele cada vez mais nos capacita com humildade, porque nós não somos nada. Fica um bocado de pessoas, muita gente, achando que é o bam. Não é não, filho. Não somos bam, não. Somos seres humanos mortais. E que o Senhor nosso Deus, a qualquer hora, a qualquer momento que Ele quiser, Ele chama. Ele chama e fala, agora é a sua hora. Você pode estar na academia, forte, saudável, você, do jeito que tiver. Você pode estar com um bolso cheio de dinheiro. Você pode estar do jeito que tiver, mas se você tiver com sua prepotência, sua arrogância, esse egocentrismo dentro de você, esse orgulho dentro de você, você não vai conseguir o que é melhor. O de bom, o que é bom que Deus tem para nós, salvação, um jardim, aonde nós vamos passar a eternidade.
que a vida eterna é depois que nós baixamos a cova. Então vamos jogar por terra todo o nosso orgulho, porque o Senhor é contigo. Medite nas Escrituras. Peça ao Senhor para poder te dar o livramento desse orgulho, para limpar esse lixo, essa metanoia. Porque Deus, Ele pode todas as coisas e nós podemos tudo nele que nos fortalece. Caim praticou um crime por conta do orgulho, por conta da prepotência. E ainda respondeu o Senhor nosso Deus de tal forma, né? Ainda respondeu de tal forma o Senhor nosso Deus. E disse o Senhor a Caim: onde estará Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Que prepotência para com Deus. E Deus vê tudo. Vê tudo. Ele é nosso dono, Ele é dono de nós. Amém? Mais uma vez agradecendo e orando por você, que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, venha trazer saúde, paz, humildade, para que você, para que eu, para que nós possamos levar o Evangelho, o verdadeiro ide do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Está lá no Evangelho de Marcos. Isso é um mandamento que Deus deixou para nós. Que Deus abençoe a todos.